pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e hoje vamos estar juntos em mais uma aula de matemática. Vamos conversar hoje sobre medidas de unidade de medida de volume. Bem, na aula passada vocês trabalharam com o conteúdo de unidade de medida de massa. Dá uma olhadinha lá. Viram sobre diferentes unidades de medida, as mais usuais ali, né? O quilograma, o grama, o miligrama. Viram a partir do grama que existem múltiplos e submúltiplos, unidades de medida maiores e menores do que o próprio grama. E fizeram a relação entre algumas delas. Por exemplo, que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. A partir dessas unidades e dessas relações, resolveram problemas do dia a dia, problemas como aquele que está na tela, inclusive de quantos quilogramas de carne seriam necessários para encher ali 200 pastéis. Lembram-se? Pois muito bem. Então, o objetivo da aula de hoje, vamos ver qual é. Compreender, utilizar e calcular medidas de volume, relacionando as unidades de medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas cotidianos e ou articulados a outras áreas do conhecimento, porque afinal aprendemos matemática para resolver problemas. Alguns são problemas do nosso cotidiano, outros são problemas da própria área da matemática, né? E também associado a outras áreas do conhecimento. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno ou suas folhas aí de anotações, bem organizadas, caneta, lápis e borracha. Enquanto você pega esse material básico aí do dia a dia, organiza o seu espaço, já pode dar início também aos registros da aula de hoje, colocando a data e o nosso conteúdo, aula 19, unidades de medida de volume. Joia? Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então vamos dar início à nossa aula, unidade de medida de volume. Você pode estar se perguntando aí, talvez um pouco esquecido, volume? Volume a gente costuma usar um termo aí do nosso dia a dia que se refere ao quão alto ou baixo está o volume, né? De alguns aparelhos, por exemplo. Mas não é disso que se trata. O volume, o conceito matemático de volume é outra coisa. Vamos relembrar? Olhem lá na tela. A medida de volume, ela está mais relacionada com as ideias aqui que estão por trás também das medidas de comprimento e medidas de superfície. Nas medidas de comprimento, nós estabelecemos uma unidade de medida linear e a partir dela verificamos quantas vezes é possível completar ali a linha que estamos medindo com essa unidade de medida. Essa será a medida do comprimento. Na medida da superfície, algo semelhante acontece, mas agora em duas dimensões. As áreas, as regiões são bidimensionais. Tem comprimento, tem largura. Portanto, a unidade básica de medida também será bidimensional. Nesse nosso exemplo, teríamos que verificar quantas vezes a unidade básica, aqui a unidade padrão, cabe dentro dessa região. No caso, aqui teríamos a medida de 6 unidades de área. E para a medida de volume? Bem, para a medida de volume, eu trouxe até aqui um cubinho, um cubo mágico. Agora,
é um objeto em 3 dimensões. Percebam que ele tem comprimento, tem largura e tem altura. Portanto, a unidade básica aí, a unidade padrão, será também em 3 dimensões. No nosso caso aqui são os cubinhos, certo? Portanto, a quantidade de cubinhos que forma essa estrutura aqui do cubo mágico seria correspondente ao seu volume. Bem, e para conversar aí, para dar um exemplo da aplicação desse conceito do volume, claro, vamos começar com uma problematização. Vamos lá? Marina trabalha com decoração de pequenas caixinhas para anel e resolveu enviar suas últimas produções pelo correio. As peças decoradas têm as mesmas dimensões e possuem um formato cúbico. Olha a Marina ali, cheia de ideias, certamente uma empreendedora, não é? Então vejam que a Marina decora, produz caixinhas aí para guardar anel. As caixinhas, vamos relembrar as informações do problema. Tem todas as mesmas dimensões, então as medidas de comprimento, de largura, de altura são as mesmas em todas as caixinhas, e as caixinhas têm um formato cúbico. O que significa isso? Formato de um cubo. As arestas, essas medidas todas são iguais. E são iguais a, olha lá, tem mais uma informação muito importante, 3 centímetros. 3 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura, 3 centímetros de altura. Chegando ao correio, Marina encontrou algumas opções de embalagens. Ela escolheu uma caixa como a representada abaixo. Então vejam lá que ela chegou no correio para ver as opções que ela tinha para embalar, né? Uma encomenda, uma quantidade grande da sua produção, das caixinhas de anel, e observou ali, escolheu aquela embalagem. Olha que tem as indicações, as informações a respeito dessa embalagem estão ali na parte de baixo da figura. Dimensões L por C por A. O que significa aquilo? São as dimensões, a identificação de quanto medem, respectivamente, a largura, o comprimento e a altura dessa embalagem, dessa caixa. A largura, no caso, mede, olhem lá, 27 centímetros. O comprimento, 18 centímetros e a altura, 9 centímetros, exatamente naquela ordem. E abaixo ainda, o custo. Bem, ela conseguiu preencher todo o espaço da embalagem, mas esqueceu de anotar a quantidade de caixinhas enviadas. Vamos ajudá-la? Puxa vida, hein? Então, toda a embalagem ali que ela escolheu nos correios foi preenchida completamente. Mas com quantas caixinhas? Vamos tentar descobrir. Quanto espaço da embalagem foi ocupado? Então ali nós temos a representação da imagem, né, dessa embalagem com as medidas especificadas ali pelos correios e quanto desse espaço da embalagem foi ocupado. Sabemos, né? Todo ele foi ocupado, o problema já nos contou, mas quanto é todo esse espaço? É o primeiro cálculo que vamos fazer. Olha lá, começamos relembrando. Vamos olhar a embalagem de frente? Lembra-se que nós podemos ter a vista frontal, a vista superior? Imagine que estejamos olhando essa embalagem de frente, olha só. Então teríamos aqui, considerando cada quadradinho como uma unidade de área, nós teríamos aqui no comprimento, já que ela tem 27 centímetros de comprimento, então são 27 lados aqui de quadradinhos, né? De 1 centímetro cada um. Portanto, 27 quadradinhos em cada linha desse quadriculado que montamos aqui. E na altura? Na altura são 9, era o que dizia lá nas informações da caixa. Então, nós temos aqui 9 linhas, cada uma delas com 27 quadradinhos. Unidades de área aqui no caso. Ou poderíamos ver também como 27 colunas, cada uma delas com 9 quadradinhos, 9 unidades de área. Ao todo seriam 9 vezes 27 ou 27 vezes 9, vamos fazer o cálculo? Olha lá, vamos optar aqui na hora do registro por 27 vezes 9.
Olha só. Então, nós temos aqui 27, que é um número composto por 2 dezenas e 7 unidades soltas. Ao fazer o cálculo, nós temos então 9 vezes 7, 63. 63 é formado por 3 unidades soltas e as outras 60 se transformam em 6 dezenas, não é? Vamos ficar aqui aguardando essas 6 dezenas para a gente colocá-las no resultado também. Agora, 9 vezes 2, 9 vezes 2 dezenas vai dar 18 dezenas, mais aquelas 6 que já tínhamos, aguardando, 24 dezenas. Joia? Então, 243 é esse resultado ainda parcial, olhem lá. Porém, lembrem-se, é claro, a embalagem tem 3 dimensões, então não basta eu calcular ali a quantidade de unidades de área, a quantidade de quadradinhos de comprimento e altura. Eu tenho que considerar que existe uma outra dimensão que tem 6 centímetros. Então, vejam como vai ficar o cálculo. 9 vezes 27, que já fizemos, vezes 6. Bom, se eu tenho que fazer essa multiplicação do 9 vezes 7, o resultado de 9 vezes 27 multiplicado por 6, então já posso aproveitar o 243, né? Então vamos pegar lá 243, que é o resultado dessa primeira multiplicação, vezes 6. Vamos lá? Novamente identificando as ordens, nós temos aqui o 243 formado por 3 unidades soltas, por 4 dezenas e por 2 centenas. Bem, iniciamos aqui pelas unidades soltas. 6 vezes 3, 18. Do 18, 8 são unidades soltas e as outras 10 formam uma dezena. Vai ser acrescentada uma dezena aqui. 6 vezes 4, 24 dezenas, mais aquela uma, já são 25 dezenas. 25 dezenas, bem, 5 são dezenas de fato e as outras 20 vão ser 2 centenas, não é? Então, 2 centenas aguardando aqui. Então, 6 vezes 2 centenas dá 12 centenas, mais aquelas 2, isso, 14 centenas. São 4 centenas e uma unidade de milhar. 1458. Olhem lá. 1458 centímetros cúbicos. Observem aqui a questão dos centímetros cúbicos, porque se trata de um objeto em 3 dimensões. Eu multipliquei 3 medidas aqui em centímetros e o resultado é obtido em centímetro cúbico. Joia? Muito bem. Esse é o volume da embalagem. O volume, aquele espaço todo que foi preenchido, nós já sabemos pelas caixinhas, né, que a Marina faz. Muito bem. Agora, quanto espaço da embalagem foi ocupado por cada caixinha? Não é? Porque nós precisamos saber a quantidade de caixinhas, na verdade. Então, olha só. O espaço ocupado por cada caixinha vai ser o correspondente ao volume do cubo. Observe que a caixinha de formato cúbico tem as dimensões 3 por 3 por 3 centímetros. Então, precisamos calcular o volume. E esse cálculo é feito dessa forma, multiplicando as medidas de cada uma das dimensões. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 centímetros cúbicos. Esse é o espaço ocupado por cada uma das caixinhas menores, as caixinhas cúbicas de anel que a Marina faz. Agora, veja o que nós já temos. O volume da embalagem, que é 1458 centímetros cúbicos, e o volume
de cada cubinho, de cada caixinha menor, que é 27 centímetros cúbicos. Temos o espaço total dessa embalagem, temos o espaço que cada caixinha ocupa e precisamos saber quantas caixinhas estão ali. Para isso, vamos pensar em quantas vezes é possível colocar um volume ali de 27 centímetros cúbicos dentro dessa embalagem maior. Para saber quantas vezes é possível colocar, nós podemos fazer uma operação de divisão. Afinal, essa é uma das ideias da divisão. Temos grupos ali, espaços no caso de 27 centímetros cúbicos, mas ainda não sabemos quanto, estamos buscando essa resposta. Vamos fazer a divisão então? Olha lá. Então é 1458. Vamos dividir por 27 centímetros cúbicos. Quantas vezes é possível ter esse espaço de 27 centímetros cúbicos dentro desse espaço maior? Vamos ver? Bem, nós começamos aqui identificando, temos a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos dividir por 27, analisando aqui ordem a ordem. Primeiro, na unidade de milhar, nós temos uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar para dividir por 27, eu não vou ter nenhuma quantidade inteira de unidades de milhar. Então, vamos tentar pegar as 14, desconsiderar reagrupar, né, essa unidade de milhar, considerar todas como centenas. 14 centenas. Se formos dividir por 27, também não será possível ter uma quantidade inteira de centenas. Vamos pegar então as dezenas, considerá-las todas como dezenas. Aí sim, 145, como é maior que 27, é possível ter uma quantidade inteira de centenas. Então vamos refletir aqui. Quantas vezes esse espaço de 27 centímetros cúbicos pode ser colocado dentro aqui de 145 dezenas estamos considerando? Bem, eu poderia pensar, ao invés do 27, pensar no 30, aproximando, né? Se fosse 30, eu teria 1 vezes 30, 2 vezes 30 já tenho 60, 3 vezes o 30 já tenho 90, 4 vezes o 30, 120, 5 vezes o 30, 150. Percebam que o 150 está próximo ali de 145, não é? E como não era 30, era 27, pode ser que seja um bom palpite. Vamos verificar? Então, digamos que sejam 5 vezes. Vamos confirmar. 5 vezes 27, quanto será? Vamos calcular aqui do lado? Vou calcular aqui, registrando como 27 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 3 dezenas aguardando. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Então 27 vezes 5, ou 5 vezes 27, dá 135. Vamos tirar esses 135 daqueles 145 iniciais ali. 5 menos 5, 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Ok? Resto 10. Ainda precisamos continuar o cálculo. Bem, eu tenho 10 dezenas ainda. Com essas 10 dezenas, eu não vou dividir por 27, né? De modo que dê partes inteiras. Então, vamos transformá-las todas em unidades. Ao invés de 10 dezenas, serão 100 unidades. Com aquelas 8 que estava aguardando ainda ali para fazer a divisão, nós temos aqui um total de 108. 108 dividido por 27. Bem, quantas vezes será possível colocar o 27 no 108? Vamos tentar usar a mesma estratégia? 30, 60, 90 e 120. 4 vezes 30 seria 120. Agora, são valores aproximados, né? Não é 30. Vamos tentar o 4. Pode ser que seja um bom palpite também. Se não desse certo, se ficasse um resultado aqui maior do que 108, aí faríamos uma nova tentativa.
4 vezes 27, vamos ver aqui? Vou colocar aqui do outro lado. O cálculo de 4 vezes 27. 4 vezes 7, 28. 8 unidades, 2 dezenas. 4 vezes 2, 4 vezes 2 dezenas, 8. Mais 2, 10. Olha lá, portanto, 4 vezes 27, 108. 108 era exatamente o que tínhamos. Resto dessa divisão aqui, portanto, 0. Resultado, 54. Olha lá na tela. Foi ocupado, então, o espaço correspondente a 54 cubos. Puxa, então, ela ocupou todo o espaço da embalagem com 54 caixinhas cúbicas aí que ela encaminhou na encomenda. Agora, pensando em outra estratégia, perceba que nós fizemos vários cálculos, utilizamos multiplicação, utilizamos divisão, fizemos o cálculo preciso para descobrirmos quantas caixinhas seriam necessárias para preencher toda essa embalagem. Poderíamos ter usado também o nosso olhar geométrico aqui da seguinte forma. Observem lá. Eu sei que o comprimento dessa embalagem é de 27 centímetros e que o comprimento de cada uma das caixinhas menores é de 3 centímetros. Quantas caixinhas será que poderiam ser enfileiradas ali na extensão do comprimento? Observem lá. Uma caixinha já ocuparia um espaço de 3 centímetros. Mais uma caixinha, mais 3 centímetros. Já seriam 6. Com mais 3, 9 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros, 18, 21, 24, 27 centímetros. Observem que as caixinhas enfileiradas aqui, cada uma delas com 3 centímetros de comprimento, deram certinho na extensão dos 27 centímetros da embalagem maior, né? Quantas caixinhas completaram essa extensão do comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas no comprimento. E na altura, olhem lá. A altura da caixa maior é de 9 centímetros. Dentro desses 9 centímetros, então, teria já os primeiros 3 centímetros de altura, correspondente a uma caixinha, um cubinho. Mais uma caixinha, já totalizariam 6 centímetros de altura. Mais uma caixinha, 9 centímetros de altura. Opa! Então, eu já sei que são 9 caixinhas em cada linha aqui embaixo. São 3 caixinhas na altura. Então, já teríamos o cálculo 3 vezes 9, completando todos os cubinhos ali, que daria 27. Mas lembre-se, são 3 dimensões. Ainda falta considerar todas as caixinhas aqui, ó, na dimensão da largura. E sabemos que a largura é de 6 centímetros. Essa largura de 6 centímetros corresponde à largura de quantas caixinhas? De quantos cubinhos? De 3 centímetros de aresta cada um. 2 cubinhos, né? Então, olhem lá. A terceira dimensão seria correspondente a 2 cubinhos, 2 caixinhas. Portanto, o total da embalagem seria preenchido por 3 vezes 9 vezes 2. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54 caixinhas. Chegaríamos no mesmo resultado por uma outra estratégia. Portanto, observamos que a medida do volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Vejam que tem um corpo ali. De fato, pode ser, ocupamos também um lugar no espaço, né? Assim como os nossos órgãos internos, assim como cada objeto aqui do nosso dia a dia. As caixas aqui, por exemplo, ocupam um espaço no lugar onde estão. Esse espaço ocupado é que se refere à medida do volume. Joia? E observem lá, as unidades de medida, podemos trabalhar com unidades não padronizadas ou com unidades padronizadas, que é utilizado para que a gente fale a mesma língua, não é? No caso das medidas de volume, a unidade padrão é o metro cúbico. É como se fosse um cubo de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Imagine esse aqui,
multiplicado várias vezes. Agora, em alguns momentos precisamos medir volumes que são maiores que o metro cúbico. Então, nós temos aqui uma organização dessas medidas dos múltiplos do metro cúbico. Temos o decâmetro cúbico, que corresponde a 1000 metros cúbicos. Temos o hectômetro cúbico, que corresponde a 1 milhão de metros cúbicos. Temos o quilômetro cúbico, que corresponde a 1 bilhão de metros cúbicos. Além dessas, nós temos os submúltiplos do metro cúbico. São medidas menores, quando de fato precisamos calcular o espaço ocupado, o volume, por objetos menores, como é o caso aqui do nosso cubinho mágico, né? Então, aí vamos tendo subdivisões desse metro cúbico: decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Olhem que a relação entre o quilômetro cúbico e o metro cúbico é uma relação de bilhão. Então nós temos aqui, olha, classe das unidades simples, dos milhares, dos milhões e, finalmente, do bilhão. 1 bilhão. O metro cúbico é a bilionésima parte do quilômetro cúbico. Joia? Não precisamos conhecer todas essas relações, todas essas nomenclaturas, inclusive as mais usuais são metro cúbico, quilômetro cúbico, centímetro cúbico. Então vamos lá, agora é a sua vez. Roberta comprou uma caixa com medida de volume de 48.000 centímetros cúbicos para organizar os brinquedos de suas filhas, Gabriela e Camila. Olha só, a organização é importante, né? Então olha a caixa que a Roberta comprou. Está representada ali com as suas dimensões: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de altura, mas a largura qual é? Determine a medida que está faltando. É justamente o que precisamos descobrir. Então você conhece o volume da caixa, o espaço todo que essa caixa ocupa, conhece duas de suas dimensões e precisamos determinar a terceira. Vamos fazer uma tentativa? Então, você pode agora copiar esse problema aí no seu caderno e já fazer uma tentativa de resolução que já vamos conferir.
Então, conseguiram identificar aí qual é essa terceira medida desconhecida? Vamos conferir então. Olha lá, vamos pensar juntos. É importante que quando resolvemos problemas, a gente organize as informações que já temos, as informações que precisamos levantar, né? Qual é, afinal, a pergunta a ser respondida? É fundamental que isso esteja bem claro. O volume da caixa, o espaço total que ela ocupa ali, o problema já nos deu. É uma informação pronta. Diz que são 48.000 centímetros cúbicos. E sabemos, já verificamos hoje nos exemplos anteriores, nas atividades, que esse volume corresponde a um produto. É possível obter esse resultado, essa medida do volume, a partir de um produto, uma conta de multiplicação, que envolve as medidas das 3 dimensões, lembram-se? Então, olhem lá. A medida aqui, no caso, da altura da caixa, 20 centímetros, multiplicado pela medida do comprimento, 40 centímetros, multiplicado ainda pela medida da largura, que é a medida desconhecida, não é? Então, 20 vezes 40 vezes essa outra medida, o resultado desse produto tem que dar 48.000. Agora, observem que 20 vezes 40, se multiplicarmos apenas as medidas que já conhecemos da caixa, não é? 2 vezes 4 é 8. Portanto, 20 vezes 40, olhem lá, 800. Já temos um produto parcial, um resultado parcial. 800 vezes quanto que vai dar o resultado? 48.000. É essa a pergunta a ser respondida aí. Qual é o número que multiplicado por 800 resulta em 48.000? Podemos utilizar, vocês já viram em anos anteriores, a questão das operações inversas, inclusive como uma estratégia para a resolução de problemas. É isso que vamos relembrar aqui. Veja que a operação inversa da multiplicação, qual é? Exatamente, é a divisão. Então, ao invés de pensar em um número que foi multiplicado, pensemos em um que foi dividido. E então, reformulando a pergunta, teríamos: qual o resultado de 48.000 dividido por 800? É esse o cálculo que vamos fazer agora. Acompanhe lá na tela. 48.000 dividido por 800. Vamos identificar no algoritmo convencional, nós identificamos aqui as ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Com a prática, podemos até deixar de lado, né, e utilizar estratégias que são um pouco mais diretas. Mas para esse aqui, ainda vamos fazer aos pouquinhos, bem devagar, explorando um pouquinho dessa estrutura. Vamos buscar aqui no resultado quantas dezenas de milhar, unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades soltas terá o nosso resultado. Começamos lá pelo 4, pelas dezenas de milhar. Bem, 4 dividido por 800 não dá uma quantidade inteira, o 4 é menor do que o 800, não é? Portanto, o nosso resultado não terá nenhuma dezena de milhar. Vamos considerar aqui um novo agrupamento. 48 agora. 48 unidades de milhar. 48 também é menor do que 800. Se dividirmos essas duas quantidades, não teremos um valor inteiro de unidades de milhar. Portanto, no nosso resultado, não temos unidades de milhar. Refazendo lá, reorganizando os agrupamentos. Consideremos então 480 centenas. 480 ainda é menor do que 800. Não teremos centenas aqui
no nosso resultado. O próximo agrupamento a ser considerado, dezenas. 4.800 dezenas. Agora sim, conseguimos um valor maior do que 800. Quantas vezes podemos tirar 800 de 4.800? Vamos ver? Olha lá. 6. É possível tentar um palpite, fazer uma aproximação, né? Pensando na divisão 48 dividido por 8, não é? Que dá 6. Vamos ver se dá certo? 6 vezes 800 corresponde a... Bem, se 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 800 é 100 vezes mais, não é? É 4.800, exatamente o valor que tínhamos, portanto o resto é 0. Mas a divisão ainda não acabou, tínhamos considerado apenas até as dezenas, ainda faltam ali as unidades. Ah, mas tranquilamente nós não tínhamos unidades soltas, né? 0 unidades soltas, 0 unidades ao todo, portanto, é o que temos nesse momento, dividido por 800 vai dar 0 mesmo. Portanto, o nosso resultado aqui dessa divisão, correspondente à medida da largura da caixa, a medida que faltava é 60, que é composto por 6 dezenas de 0 unidades soltas. Joia? Então, vou deixar um tempinho para que vocês registrem essa tela aí no caderno, a resolução final do nosso exercício. E já voltamos. Prontinho? Registrado lá no caderno? Então, agora nós vamos falar rapidamente aqui sobre o assunto da nossa próxima aula, que será medidas ainda, mas medida de capacidade. Olha lá, mas volume, capacidade, você sabe qual é a diferença? Vamos ver de pertinho? Então vejam só, nós temos aqui uma embalagem de um produto que tem a sua capacidade, né, o seu volume interno de 70 mililitros. 70 mililitros. Ao lado nós temos um recipiente graduado ali marcando uma medida próxima a 250 mililitros de água. Bem, se essa embalagem tem 70 mililitros de produto, então se a capacidade, o volume interno e a medida do volume, o espaço
que a embalagem ocupa fossem as mesmas, ao colocar essa embalagem dentro do nosso recipiente com água, a graduação ali, o nível de água deveria subir o equivalente a 70 mililitros. Então, de 250 chegaríamos a 320 mililitros. Vamos ver se é isso que acontece? Colocando a embalagem dentro do recipiente. Puxa vida, olha só. A medida, ao invés de 320, está ali próxima de 350. Não é a mesma medida. Portanto, observamos que para um mesmo produto, um mesmo objeto, muitas vezes a medida de volume, o espaço que ele ocupa, e a medida da capacidade, o quanto cabe nesse objeto, nesse recipiente, são diferentes. Interessante, né? Então, percebam que nem sempre a medida de volume e a medida de capacidade de um objeto são as mesmas. Em geral, quando as utilizamos, como se fossem as mesmas nas atividades, nas problematizações, é porque está sendo considerado ali que a espessura desse recipiente como não sendo significativa. Ok? Então vamos lá? Agora é a hora do nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Primeira, a unidade padrão para medir volume é o metro cúbico, o metro quadrado ou o metro? Vimos hoje, para medir volume, o espaço que um corpo de 3 dimensões ocupa, não é? Nós utilizamos como medida padrão o metro cúbico. Segunda pergunta. Sabendo que o lado de cada cubinho mede 2 centímetros, qual é o tamanho do espaço ocupado pelo bloco retangular abaixo? Então, olhem lá, um bloco retangular formado por cubinhos de medidas 2 centímetros de comprimento, por 2 de largura, por 2 de altura. Qual será a medida do volume, o espaço que essa composição aí de cubinhos ocupa? Vamos ver? Bem, se cada cubinho tem comprimento ali, do seu lado, da sua aresta de 2 centímetros, nessa composição teremos o comprimento 2 mais 2 mais 2, 6 centímetros de comprimento. De largura, 2 mais 2, 4 centímetros de largura, e de altura, outros 4 centímetros. Qual é o espaço ocupado, qual é o volume dessa composição? Basta que façamos o cálculo, o produto, 6 vezes 4 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96 centímetros cúbicos. Joia? Então, por hoje era isso. Hoje conversamos, aprendemos aí um pouquinho mais sobre o conceito de volume na matemática, Relacionamos as medidas de comprimento, de superfície e agora em 3 dimensões do volume. Resolvemos vários problemas envolvendo esses conceitos. Vimos um pouquinho dos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, que é a unidade padrão aí de volume. Joia? E também já um pouquinho do que será a próxima aula, um pouquinho já foi discutido sobre a medida de capacidade, ok? Por hoje era isso, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!